Augusto. São 7h21. Jornalista Beto Almeida paralela a esses preparativos anunciados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, que precisam ser adotados pelos estabelecimentos de ensino. A Federação Nacional das Escolas Particulares pressiona os governadores e prefeitos a liberarem a retomada das aulas presenciais, mesmo com o retorno de um percentual reduzido dos alunos ou apenas dos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio e vão prestar os vestibulares e Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. São datas que ainda estão indefinidas, jornalista Beto Almeida, tanto para o reinício das aulas presenciais quanto para a realização do Enem, mas o certo é que dois fatores neste momento estão pesando para o aumento das pressões dos estabelecimentos de ensino na rede particular. O aumento da inadimplência e também o pedido dos pais para retirarem os alunos ou a decisão dos pais para retirarem os estudantes das escolas particulares. Dois aspectos que estão aumentando, provocando o jornalista Beto Almeida essas pressões para os governos estaduais e municipais adotarem medidas de retomada das aulas presenciais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Essa questão, Luzenor, tem gerado, inclusive, algumas inseguranças por parte dos pais, de quem opera dentro do sistema de educação. Porque, por exemplo, a pressão das escolas, das universidades, pelo retorno às aulas, inclusive levou o prefeito Roberto Cláudio a definir no decreto dele, colocando o retorno aqui na capital, por exemplo, das escolas particulares, pelo menos para o próximo dia 20 de julho. Depois, o próprio prefeito Roberto Cláudio veio a público dizer o seguinte: não é uma garantia de que este retorno já está prego batido, ponta virada, como se diz, para retornar no dia 20. Tudo vai depender do desempenho dos números do coronavírus aqui na capital. O que o prefeito quer dizer, na realidade, é o seguinte: o decreto está aí, estabelece o retorno para o dia 20, no entanto, assegurar mesmo, só mais próximo, quando se vê, na realidade, o desempenho, como é que estão os números, a ocupação de leitos na capital. Esse é o cenário. No entanto, Luzenor, para todos os colégios, a situação já está muito definida. Eles estão trabalhando para esse retorno no dia 20 de julho e não no dia 1º de agosto, como estava previsto inicialmente. A pressão é grande porque, na realidade, Luzenor, eles estão trabalhando, os estabelecimentos de ensino, em duas frentes. Primeiro, para derrubar a liminar e também a lei estadual aprovada aqui no estado do Ceará e em outros vários estados, diga-se de passagem, que estabelece desconto nas mensalidades escolares e fazer, lógico, o retorno às aulas para impedir com que haja, como você bem disse, uma queda no número de alunos matriculados, no esvaziamento das escolas e no prejuízo financeiro. Só que as escolas e as universidades estão esquecendo de um detalhe, Luzenor. A economia fala alto, o bolso dos pais é quem vai falar e definir se mantém mesmo os filhos neste período agora de pandemia. Então, para isso, um dos atrativos que os colégios e as universidades vão ter que trabalhar é mesmo a concessão de desconto nas mensalidades. Nem deveriam esperar por qualquer definição da justiça e nem deveriam estar fazendo ouvidos de mercador quando os pais procuram para negociar e, principalmente, definir redução nas mensalidades escolares. É uma questão de sobrevivência deles. Isso é óbvio. As escolas estão se preparando, ao mesmo tempo tem que se preocupar em garantir aos pais, Luzenor, um atrativo para que eles mantenham os seus filhos neste período de pandemia nas escolas. Também, Beto Almeida, nessa área do ensino particular, há expectativa entre os donos de estabelecimento da rede privada sobre o julgamento da ação pedida interposta junto ao Supremo Tribunal Federal, que pede a inconstitucionalidade da lei estadual que instituiu descontos nas mensalidades de universidades e de escolas particulares. Lembrar que no Rio de Janeiro o Tribunal de Justiça derrubou uma lei estadual que propõe, que instituiu, que criou o desconto das mensalidades em universidades. Exatamente, Zenor. Olha, isso é a decisão do Tribunal de Justiça, é estadual. Lembrando que existe no Supremo Tribunal Federal
ação que pede a inconstitucionalidade de todas as leis aprovadas também nos demais estados, mas não deixa de ser um indicativo de que a decisão da Justiça, pelo menos no âmbito federal, Luciano, pode vir corroborando essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu volto ao questionamento anterior. As escolas, independente dessas ações de ganhar, elas têm que trabalhar, de fato, incentivos para os pais. Porque, primeiro, Luciano, o ano letivo, do ponto de vista de conteúdo, de aprendizado, esse ano letivo está prejudicado, não tenha dúvida disso. Essa história de escolas, de aulas virtuais, Luciano, elas, da maneira como estão sendo feitas, em meio à pandemia, não estão surtindo o resultado de qualidade esperado. A única preocupação... Qualidade e conteúdo, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, Beto Almeida, o conteúdo fica a desejar. Nós estamos apenas com os nossos filhos em escolas particulares, cumprindo uma agenda matemática, para que os nossos filhos não venham a perder o ano. Fora disso, o que nós teremos de conteúdo acumulado ao final do ano será bem insignificante em relação à atividade normal em sala de aula. Diante disso, Zeno, qual é o incentivo que os pais precisam ter para manter seus filhos matriculados? Redução nas mensalidades e escolas minimamente preparadas, é isso.